Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estas são as palavras ouvidas em todas as igrejas. Os adoradores cristãos se reúnem em suas igrejas locais todos os domingos para ouvir a boa palavra do Senhor. A maioria espera obter uma sensação de conforto. No entanto, nem todas as igrejas e catedrais são puramente sagradas. Algumas são o lar de entidades sobrenaturais e seres de outro mundo. Conheça neste vídeo quais são as 10 igrejas mais assombradas do mundo, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você fica por dentro de todos os nossos vídeos assim que eles forem lançados e ainda nos ajuda a continuar produzindo vídeos. Contamos com você! Número 10. Igreja da Santíssima Trindade nos Estados Unidos. Um marco da cidade do Brooklyn, nos Estados Unidos, a Igreja da Santíssima Trindade também pode ser o local mais assombrado da vizinhança. Enquanto a estrutura moderna foi concluída na década de 1880, o edifício de catequese foi construído em cima de um antigo cemitério. Assim, acredita-se que os espíritos que antes assombravam o cemitério agora assombram o prédio da escola dominical. Em particular, luzes brilhantes, sons de passos e vozes estranhas vindos de lugar algum, têm sido testemunhadas nos arredores. Dizem também que um outro fantasma habita o campanário da igreja. Durante o tempo em que a paróquia atendia quase exclusivamente a população católica alemã da região, o homem responsável pelos sinos, chamado George Istels, perdeu a vida durante um assalto dentro do local. Além de Istels, existe outro fantasma assombrando a paróquia, é um padre que construiu a reitoria da igreja no ano de 1872. Dizem que o padre, que morreu no local, ainda assombra o terreno, mas como um espírito benevolente. Número 9. Igreja de Santo André no Vermelho, no Canadá. A Igreja de Santo André no Vermelho foi concluída em 1849 e está localizada na cidade de Selkirk. É a igreja de pedra mais antiga do Canadá, e pode ser também a mais assombrada da região, graças aos fantasmas das antigas vítimas da peste que assombram o local. Dizem que outras aparições sobrenaturais povoam o cemitério da igreja. Testemunhas oculares relataram terem visto um homem de aparência macabra, todo vestido de preto e uma mulher misteriosa vestida de branco. Além disso, um par de olhos vermelhos de outro mundo assustou os visitantes no passado. Até um carro fantasma já foi visto não muito longe da entrada principal da igreja. Se você estiver pensando em visitar a igreja ou seu cemitério algum dia, tenha cuidado. Aqueles que afirmaram terem visto as várias aparições de fantasmas, também relataram terem tido pesadelos terríveis nas noites seguintes. E a maioria desses pesadelos aparentemente envolvia os portões do cemitério, que abriam sozinhos. Número 8. Igreja de Egg Hill, nos Estados Unidos. A Igreja Egg Hill, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, pode ser o lar dos fantasmas de diversas vítimas de assassinato. A lenda local diz que no final do século XIX, o ministro da igreja decidiu por fim a vida de toda a sua congregação durante o Halloween. E depois de cometer tal atrocidade, o ministro também colocou fim à sua própria, perto do altar. Alguns acreditam que seu fantasma assombra a igreja abandonada, enquanto outros acreditam que os fantasmas de suas vítimas é que assombram. Infelizmente para os caçadores de fantasmas amadores, não há absolutamente nenhuma evidência que sustente esta afirmação. Essa história, embora bastante disseminada, não tem base em fatos históricos. No entanto, isso não impediu versões alternativas, como uma em que o ministro cortou cada vítima com uma faca. É claro que, se a história de origem não for verdadeira, então a igreja de Egg Hill não deve ser tão assombrada. Alguns investigadores paranormais apoiam esta afirmação, enquanto outros ainda acreditam na lenda e nas assombrações. Seja qual for o caso, não dá para negar que a igreja de Egg Hill é uma estrutura macabra. Número 7. Capela da Cruz, nos Estados Unidos. Como muitas igrejas, a Capela da Cruz no estado do Mississippi, nos Estados Unidos, está localizada perto de um cemitério. A imponente estrutura de pedra já pertenceu à rica e influente família Johnstone. Na verdade, a localização atual da capela fica no antigo terreno da propriedade da família. Lá, na década de 1850, Ellen Johnstone foi criada para se casar com um jovem respeitável de uma família local. Tragicamente, o futuro marido de Ellen morreu em um duelo em Nova Orleans antes do casamento. Seu corpo foi devolvido ao Mississippi e enterrado no terreno da igreja.
Ellen visitou seu túmulo todos os dias até sua própria morte no ano de 1916. Desde então, o fantasma de Ellen tem sido visto regularmente próximo ao cemitério. Outros visitantes da igreja também relataram terem ouvido sinos e ruídos vindos de dentro da capela, durante as primeiras horas da manhã. Em uma ocasião, 2 estudantes de uma escola local estavam explorando o terreno durante uma noite e pensaram ter visto rostos nas janelas da igreja e ouvido música vinda de dentro. Outros avistamentos geralmente relatados envolvem crianças fantasmas passeando pelos portões de ferro da igreja antes de desaparecerem no ar. Número 6. Igreja de Santo André, nos Estados Unidos. A Igreja de Santo André em Staten Island, nos Estados Unidos, é mais uma igreja que se acredita ser assombrada. Um prato cheio para os investigadores paranormais, a igreja do século XVIII, que inclui um cemitério igualmente assustador, é o lar de vozes do além, sinos e outros ruídos que aparentemente surgem do nada. É possível, entretanto, que a igreja seja acreditada como sendo assombrada porque ela parece assustadora e as pessoas querem que ela seja assombrada. Mas dito isto, existem numerosos relatos de estranhas e inexplicáveis músicas sendo ouvidas vindas de lugar algum, bem como de visitantes que sentem uma sensação de pavor e desespero sem existir nenhuma causa provável. Isso leva muitas pessoas a acreditarem que a velha igreja é de fato assombrada. Número 5. Igreja de São Paulo, nos Estados Unidos. Fundada no século XIX, a Igreja de São Paulo pode ser encontrada em Key West, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Inaugurada em 1838, a igreja foi destruída por um furacão após apenas 8 anos de serviço ativo. Tragicamente, esta tendência continuaria nos anos seguintes. Diversos furacões e enchentes subsequentes danificaram ainda mais a igreja nos anos de 1880, 1900 e adiante. A maioria dos supostos fantasmas que dizem assombrar a igreja podem ser encontrados no cemitério de São Paulo, localizado no terreno da própria igreja. As lendas afirmam que o fantasma mais famoso da igreja é o de John Fleming, seu maior benfeitor. Segundo relatos, o fantasma de Fleming é frequentemente acompanhado por uma névoa branca e fina. Acredita-se que ele esteja lá porque sua lápide faz agora parte das paredes da igreja, devido aos furacões, o que contrariou seu pedido final de que seu túmulo não fosse perturbado. Mais inquietante do que um fantasma irado é a crença de que a igreja também é assombrada pelos espíritos inquietos dos antigos habitantes da cidade. Em 1928, um furacão gigantesco destruiu o cemitério da igreja e espalhou os ossos que estavam enterrados por toda parte. Alguns dos ossos acabaram em cima de árvores próximas, enquanto outros simplesmente apodreceram no chão. Além disso, um exame do cemitério em ruínas revelou que o local era muito mais antigo do que se acreditava anteriormente. Especificamente, o cemitério estava em cima de um outro antigo cemitério. Supostamente, seus fantasmas se uniram aos fantasmas dos colonos espanhóis e americanos a fim de assombrarem ainda mais as áreas ao redor do terreno da igreja. Número 4. Igreja da Virgem Maria, na Inglaterra. Está gostando do vídeo? Se sim, já lembrou de deixar seu like? Isso ajuda o canal a ser conhecido por cada vez mais pessoas. Contamos com a sua ajuda. A Igreja da Virgem Maria é uma pequena igreja paroquial em Bedfordshire, na Inglaterra e pode ser a casa de culto mais infame de todo o país. Acredita-se que ela tenha cerca de 400 anos de idade. A igreja permaneceu abandonada por anos até ser reformada nos anos de 1840. A capela da era vitoriana abrigou inicialmente uma congregação muito pequena, mas poucos ficaram quando certos rumores começaram a circular. Dizia-se que a igreja tinha sido construída em cima de uma antiga colônia de leprosos. Em 1963, a Igreja da Virgem Maria ganhou as manchetes em todo o país quando foi noticiado que uma missa negra havia sido realizada no local por satanistas. Após estes eventos, também foi relatado uma subsequente atividade de magia negra dentro e ao redor da igreja. Os antigos adoradores abandonaram a igreja em massa. Os investigadores paranormais continuam a estudar o edifício para localizarem fantasmas e demônios. E atualmente, a igreja não está mais em funcionamento. Número 3. Igreja de São Nicolau, na Inglaterra. A igreja de São Nicolau é praticamente assombrada desde sua inauguração. Isso porque a vila de Pluckley, na Inglaterra, onde a igreja foi construída, é considerada o local mais assombrado de todo o país.
Ela é o lar da mulher Agrião, que assombra a ponte da cidade, e do fantasma de um professor que colocou fim à própria vida na frente de seus alunos. De acordo com uma estimativa, Plucle contém nada menos que 12 fantasmas ativos assombrando a cidade. Dizem que a própria igreja é a casa de 2 fantasmas, da Lady Dering, o espírito de uma mulher bem bonita, e da Dama de Vermelho, um fantasma que procura por seu bebê perdido no pátio da igreja. O fantasma de um antigo ferreiro que trabalhava na área também é dito assombrar o pátio da igreja em busca de um amor há muito tempo perdido. Também se diz que o fantasma de um monge também é visto durante a noite no local. Finalmente, os visitantes da São Nicolau relataram terem visto luzes nas janelas da igreja quando ninguém estava lá dentro. Número 2, Catedral de São Luís, nos Estados Unidos. Como a cidade em que está localizada, a Catedral de São Luís em Nova Orleans é cercada de estranhos mitos e lendas. Originalmente construída pelos governantes franceses da cidade, a catedral moderna só foi concluída na década de 1850. De acordo com a lenda, os fantasmas que frequentavam a igreja em sua inauguração assombram o local. Um dos fantasmas mais conhecidos da catedral é o de Père Dagobert. Ele era um padre do século XVIII. Dagobert era conhecido por sua bondade, especialmente por sua disposição em tratar dos pobres e doentes terminais. Durante a década de 1760, vários membros de sua congregação decidiram se revoltar contra os novos governantes espanhóis da cidade. Os rebeldes, principalmente franceses e crioulos, expulsaram com sucesso a força espanhola da cidade, mas uma força ainda maior foi mandada em retaliação e conseguiram mais tarde reivindicar Nova Orleans para o rei espanhol. Incitado pela rebelião anterior, o governador irlandês espanhol Alejandro O'Reilly decidiu não só executar os rebeldes, mas também deixar seus corpos na porta da Catedral de São Luís. Como um católico devoto, Dagobert não podia ficar parado enquanto os corpos de católicos eram tratados de forma tão infame. Depois de não conseguir a permissão de O'Reilly para enterrar adequadamente os cadáveres, Dagobert conduziu uma procissão fúnebre até o cemitério de São Pedro e colocou os homens mortos em sepulturas não demarcadas. O sucessor de Dagobert, um padre espanhol chamado Père Antoine, também é dito assombrar a catedral. O mais intrigante é que a melhor amiga de Antoine era a rainha do voodoo Marie Laveau, que rezava frequentemente na igreja durante sua vida. Ela também é considerada como um dos muitos espíritos que assombram a catedral. Número 1, Catedral de Norwich, na Inglaterra. Localizada em Norwich, na Inglaterra, essa catedral foi construída pela primeira vez em 1096. A antiga catedral católica, hoje anglicana, é conhecida como um belo exemplo da arquitetura anglo-saxônica. Os visitantes contemporâneos da catedral podem não conhecer sua história, mas quase certamente conhecem seus fantasmas. Especificamente, a turista Carrie Landers tirou uma foto em 2015 que pode ou não mostrar a figura do fantasma de um bispo medieval. A foto foi amplamente coberta por tabloides britânicos e americanos. Landers acredita que ela conseguiu capturar a aparição de somente um dos muitos fantasmas que residem na catedral. Embora ele seja de longe o mais famoso avistamento de atividade paranormal na catedral, o bispo não é a única figura assombrosa que assombra suas dependências. Também há os espíritos das incontáveis pessoas mortas ali desde seus quase 1000 anos de construção. Obrigado por assistir. Já conhece o nosso site? Lá você fica por dentro de tudo o que é de mais interessante no mundo, com todos os assuntos abordados em nosso canal e alguns exclusivos. Acesse www.universotop10.com ou clique no link que está na descrição.